Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos fazer um minuto de oração agora, tá? Para que o Senhor possa cuidar da reunião dessa noite, amém? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, por estarmos aqui hoje. Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou. O Senhor escolheu cada um aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, então fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor tem para dizer no íntimo de cada um. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te adorar como o único Deus. Senhor Jesus, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. Senhor Jesus, um Deus todo-poderoso. Senhor Jesus, que cuida de nós. Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós, Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui hoje, Senhor, para te adorar. Senhor Jesus, que a gente possa desfrutar da tua palavra. Senhor Jesus, ser tocado, Senhor, com cada palavra aqui hoje. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar, Senhor, essa noite. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos seguir com a mensagem do alimento diário, da semana 3, do alimento diário, cujo título é a visão sublime de introduzir o homem na glória. Eu acho que esse microfone está falhando, né? Eu vou trocar ele aqui na frente. Ó Senhor Jesus, amém. Agora ficou bom. Amém, irmãos? Pedir para os irmãos abrirem João, capítulo 17. A gente vai ler do 1 ao 6. Amém? Evangelho de João, capítulo 17, versículo do 1 ao 6. Amém? João 17, versículo 1 ao 6. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse no mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém, irmão? Nós temos que guardar a palavra do Senhor. Senhor Jesus, porque nós somos confiados ao Senhor. Amém. Nós somos do Senhor. Então agora cabe a nós guardar a tua palavra. Os irmãos sabem o que é guardar a palavra? Guardar a palavra do Senhor? Praticar. Então a gente passou isso para os adolescentes ontem. Que guardar a palavra é a gente praticar. Thalita ontem ela até usou um exemplo, né? Se eu sei o que a Thalita gosta como casado, mas se eu apenas souber o que ela gosta e não fazer, de que adianta? Não tem nenhuma ação. O que adianta eu saber que ela gosta de flores se eu não dou para ela? Não adianta nada. Então, o que adianta a gente conhecer a palavra se a gente não está praticando, irmãos? A gente precisa praticar a palavra para que ela possa ser guardada no nosso coração. Senhor Jesus, então eu tenho que praticar essa palavra. Amém. Vamos repetir juntos? Eu tenho que praticar essa palavra. Ó Senhor Jesus, eu tenho que praticar essa palavra. Amém. E nós temos recebido, irmãos, muitas palavras, né? A gente tem recebido uma série viva de palavras, né? De revelações que o Senhor tem dado para nós, através do irmão que está na frente. Ó Senhor Jesus. E essas palavras, irmãos, a gente não pode apenas nos apegar, porque a qualquer momento essa palavra vira. O Deus é sempre novo. Amém. É um Deus novo que vem se renovando a cada dia. Quando que a gente ia imaginar que ia ter esse tanto de adolescentes aqui na reunião? A gente já tentou tantas coisas, irmãos. Talvez os irmãos que não se aprofundaram na época do Avançar Jovem, talvez não sabem. Mas no Avançar Jovem a gente fez de tudo.
E quando a gente fez um evento perfeito, a gente fez um evento top, tudo perfeito. Na segunda-feira, fecha tudo, por causa do Covid, pandemia. E aí alguns irmãos poucos que estavam vindo, vieram menos ainda depois da pandemia. E hoje, irmãos, a gente vê, cadê os jovens que estavam aqui antes? Mas aí o Senhor levantou um exército de jovens santos, que tem consagrado, que tem buscado a edificação da igreja. Nós temos que ser gratos ao Senhor por essa palavra, irmãos, porque é uma palavra viva, uma palavra que vem acontecendo. Vamos abrir o livro de João novamente, no versículo 17, né? Continuar, só que a gente vai ler o 20 e o 21. João 17, 20 e 21. Amém? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, como que o mundo vai crer em Jesus? Através da igreja. Amém. Se na igreja a gente não compartilha do mesmo sentimento, da mesma palavra, como que o mundo vai crer que a igreja está sendo encabeçada por Cristo? Então a gente, para passar para o mundo Cristo, Jesus, a gente precisa ser trabalhado como igreja. Ó Senhor Jesus, por isso que tem tantas reclamações, né, irmãos? A gente vê que as pessoas reclamam, aí a pessoa reúne ali, não gosta, sai, congrega em outro lugar, vai só pulando. Por quê? Porque ela não entendeu o real significado da vida da igreja. Porque a vida da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como a gente sair do corpo de Cristo. E esse corpo ele tem que ser igual a um organismo vivo, né? A mão não pode brigar com o pé, tem que seguir o mesmo viver. Então a gente tem que ter esse viver de unanimidade. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, a gente veio a crer no Senhor através da sua palavra. Se tirar a palavra de nós, irmãos, o que nos difere de um mundo? Nada. Porque sem a palavra, a gente não tem esse desfrute de Cristo. Sem a palavra, muitas pessoas fizeram coisas achando estar adorando a Cristo, a Deus, mas estavam adorando outros deuses. Senhor Jesus. Então eu preciso ter essa palavra na minha vida. Eu preciso buscar mais dessa palavra e valorizar essa palavra que o Senhor tem confiado a nós. Amém? O Senhor nos revelou profeticamente que a África do Sul seria um centro de obras a partir do qual o Evangelho avançaria por todo o continente africano. Algum irmão tinha dúvida disso? Porque no início, irmãos, foi bem difícil, né? Iam poucos irmãos, não passavam kits, não conseguiam abordar direito. Mas hoje, irmãos, olha para você ver, a gente tem uma jovem nossa lá, a Laís. Os irmãos viram a foto dela no grupo? Ó Senhor Jesus, a Dani falou algo que é verdade, né? A gente olha e até se emociona, irmãos. Porque a gente aí cai a nossa ficha, na hora que a gente vê a foto, vê vídeos dela desfrutando lá as pessoas. Irmãos, e a partir de foi a primeira casa de adolescentes da cidade que lá estava. Qual que é o nome da cidade? Nairobi? Ó Senhor Jesus, é uma cidade Nígero. Olha para você ver. A primeira casa de adolescentes. No primeiro Vem e Vê que fizeram, trouxeram 14 adolescentes. Olha para você ver, irmãos. O Vem e Vê é algo que o Senhor deu para nós. E é algo que tem funcionado. A gente não acredita até a gente ver acontecer. A gente teve experiências em BH, teve experiências em Barão, teve experiências aqui em João Monlevade. Irmãos, tem adolescentes aqui que nem conheciam a palavra direito. Eu falo do meu próprio primo, Gabriel. Não conhecia a palavra. Mas hoje, a gente vê ele desfrutando dessa palavra. E a gente vê foto, irmãos, do pessoal da África, desfrutando do Senhor. Jovens que às vezes nem conheciam o Senhor. Irmãos, a gente sabe como na África é pesado algumas tradições. Algumas religiões lá. Irmãos, mexem com coisas pesadas algumas. A gente sabe muitas coisas que vieram, né? E a gente ter o Senhor lá, ter pessoas pregando o Evangelho,
estava vendo aqui que vai ter até o final de outubro, né, da conferência que vai ter lá, vai ter 100 comportores lá na África para pregar o evangelho naquele continente. Irmãos, e a gente tem visto que o Senhor vai voltar quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Amém? E hoje a gente tem comportores em todos os continentes. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está muito próximo a volta do Senhor. Por isso que eu perguntei para os irmãos, né? A volta do Senhor te assusta ou te conforta? Irmãos, hoje os adolescentes tiveram essa experiência, porque falaram que o Senhor vai voltar, que está perto, que em outubro, né, gira o relógio para começar a volta do Senhor, o cronômetro. Muitos assustaram. Irmãos, eles são novos, eles pensam na vida deles para frente, mas a gente falou com eles, passou o sentimento que a vida deles não é aqui na terra, a vida deles é com o Senhor. Irmãos, vou abrir o coração para os irmãos. Eu falo com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, mas deixa eu pelo menos ter um filho. Deixa eu pelo menos ter a minha vida que eu planejei. Deixa eu pelo menos ter sucesso no meu trabalho. Irmãos, se eu não acelerar, eu não vou ter nada disso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas meu coração não pode ficar nessas coisas, porque o meu coração tem que estar voltado para o Senhor. Porque se meu coração não estiver voltado para o Senhor, eu não vou valorizar as outras coisas. Vai ser simplesmente coisas que eu tenho aqui na terra, tesouros que eu conquistei aqui na terra. Mas quando eu volto para o Senhor, para a sua palavra, eu não dependo das coisas que vão me acontecer aqui na terra. Eu dependo apenas da palavra do Senhor. Irmãos, e isso dos comportores é algo que toca muito forte no meu coração. Porque quem teve a experiência de sair para as ruas sabe que não é fácil. Irmãos, não é fácil no nosso país, na nossa cidade, que a gente conhece as pessoas. Imagina num outro país que você não conhece nem a cultura que está lá. Você não conhece a língua. Algumas pessoas falam inglês. Eu arranho. Se eu for levado para lá, vai falar. Vou usar o tradutor aqui, ó, o Google Tradutor. Irmãos, mas o Senhor usa. Irmãos, e é algo desafiador para os comportores. Selminha foi pro PAC, né? O trem é difícil, irmãos. É difícil. Olha lá, o trem é mineiro, né? É difícil, irmãos. A gente sai cedo, né? E volta de noite. Teve equipe que voltou meia-noite. Irmãos, não é fácil. Então a gente tem que valorizar esse trabalho que está sendo feito pelo Senhor. Irmãos, e os comportores, né? Eles surgiram com Pedro Valdo nos séculos 12 e 13. Enquanto, irmãos, eles faziam seus negócios, né, os valdenses estavam trabalhando, eles conseguiram traduzir a Bíblia, né, a palavra de Deus, conseguiram traduzir para a língua deles, para que eles pudessem pregar o Evangelho, passar para as pessoas. E eles pregavam o Evangelho, irmãos, por oportunidade. Eles estavam trabalhando, na hora que eles vissem que tinha uma oportunidade, eles vinham carregando, né, uma mochilinha, né, como é que é, uma bolsa, né? Uma bolsa por dentro aqui, pendurada no pescoço, aonde quando eles tinham oportunidade, eles tiravam, abria, né? Aí, tiravam o papel e liam, e desfrutavam da palavra. Irmãos, o que isso te lembra? Imersão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que tem de novo nisso que a gente está fazendo? Irmãos, isso é antigo. Ó Senhor Jesus. Mas que a gente está trazendo agora. É o desespero. Irmãos, na hora que eu li isso, eu ri porque lá no parque eu comprei uma mochilinha pequenininha. Não sei se os irmãos já viram, os comportores usam muito. E essa mochilinha a gente anda aqui, ó, pendurada no punho. Aí a gente aborda as pessoas, pergunta para orar para as pessoas. Na hora que termina de orar, fala assim: eu posso te apresentar um projeto da igreja? Aí a pessoa fala assim, eu abro a mochilinha, puxo o papel, faço ali a imersão com ela, mostro para ela os kits. Irmãos, o que difere a gente dos valdenses daquela época? Irmãos, hoje é a mesma coisa. A gente, em muitos momentos na comportagem, a gente esconde os kits que estamos com eles, porque senão as pessoas podem acabar barrando a gente de pregar o Evangelho, igual naquela época. Então não tem diferença, irmãos.
Então a gente precisa ter esse coração que eles tinham, de a cada oportunidade, eles estavam trabalhando, tem uma oportunidade, prega o Evangelho, passa a palavra, ó Senhor Jesus. Porém, infelizmente, irmãos, depois da reforma protestante, os valdenses eles acabaram se moldando, né, ao cristianismo religioso e à cultura secular do seu tempo. Ó Senhor Jesus. Mas tem uma frase que eles falavam, que fala assim: a igreja não pode ficar na luz ou na revelação da palavra do passado. Temos de agradecer a Deus pela luz da palavra que Ele nos deu. Amém. Mas o Senhor tem sempre uma luz nova para nos revelar a palavra. Amém. O Senhor tem sempre uma luz nova, irmãos. Amém. Não é uma luz antiga, é uma luz nova. Senhor Jesus, então a gente tem que valorizar essa luz, valorizar essa palavra. Irmãos, não se apegue, porque a qualquer momento vai mudar tudo. Irmãos, então a gente tem que estar sempre acompanhando de perto, porque senão a gente fica para trás, irmãos. Ah, mas agora a gente está praticando o Avança Jovem. Não, irmãos, é a casa dos adolescentes. Ah, daqui a pouco a gente está praticando a casa dos adolescentes, daqui a pouco eu nem sei. O Senhor é sempre novo, irmãos. Então a gente tem que desfrutar dessa palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente tem que estar, irmãos, seguindo de perto, pregando o Evangelho do Reino. Dessa forma, Cristo poderá reinar, começando por governar a nossa vida. Para Cristo governar, primeiro Ele precisa governar a minha vida. Eu não consigo passar adiante a palavra se Cristo não governar a minha vida, irmãos. Porque senão vai ser palavras vazias, vai ser apenas uma religião. Senhor Jesus, então eu preciso, irmãos, eu preciso dessa palavra, eu preciso pregar o Evangelho. Vamos ler Mateus 24, 14? Oh, Senhor Jesus. Mateus 24, 14. Mateus. Amém? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e por que nós pregamos esse Evangelho do Reino? Vamos abrir em João 14, 6. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, nós pregamos esse Evangelho porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então a gente precisa pregar esse Evangelho, falar para as pessoas do Senhor, apresentar Cristo para elas, apresentar esse Evangelho do Reino, porque sem esse Evangelho, sem elas conhecerem o Senhor, ninguém vai conseguir ir ao Pai. Eu não consigo ir se não for através de Cristo, através do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus. E a gente está conectado ao único Deus verdadeiro. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que estar sempre perto dessa palavra, porque senão a gente deixa de estar conectado a esse único Deus verdadeiro e começa a nos conectar às outras coisas. E quando a gente se conecta às outras coisas do mundo, é difícil desconectar, irmãos, porque a gente começa a criar raízes. Senhor Jesus, eu não posso criar raízes em nada que não é do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 16 do Evangelho de João, a gente lê: Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. É o versículo 2 e 3 do capítulo 16 de João. Então isso mostra, irmãos, muitas pessoas já mataram cristãos acreditando estar fazendo um serviço para Deus. Na religião do passado, né, a gente vê as perseguições que tinham. Na época dos valdenses, as perseguições que eles tinham. Os judeus, o próprio Cristo, Senhor Jesus, estavam acreditando fazer algo para Deus, irmãos. Mas por quê? Porque não conheciam o Senhor. Então, para eu conhecer a Deus, para eu conhecer o Pai, eu preciso antes conhecer o Filho. Eu preciso desfrutar do Filho, desfrutar da sua palavra. Porque aí eu vou ter a vida eterna, irmãos. E a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ontem a gente desfrutou com os adolescentes, né? Conhecer, irmãos, é ter intimidade, é você ter convívio, você desfrutar com aquela pessoa. Irmãos, a gente não conhece as pessoas que estão no mundo. Já ouviu a frase assim: você acha que você conhece tal pessoa, mas você não conhece. Você sabe quem que é, mas você não conhece. Então muitas pessoas sabem quem que é Deus, mas não conhecem. Então eu preciso conhecer o Senhor. E eu preciso levar essas pessoas a conhecer o Filho, que é Jesus, para que elas possam ter essa vida eterna. Ó Senhor Jesus, todas as coisas, irmãos, foi criada pela palavra. Vamos abrir Hebreus 11, 3? Ó Senhor Jesus, amém? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus, irmãos, pela fé, ó Senhor Jesus, pela fé nós entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Então tudo foi criado pela palavra, irmãos. E quem é a palavra? Próprio Deus. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é o próprio Senhor. Então se a gente foca para a gente estar próximo da palavra, é porque a gente está querendo ficar próximo do Senhor Jesus. Mas não tem como eu ficar próximo do Senhor se eu não tiver a palavra, irmãos. Então eu preciso ter essa palavra. Irmãos, quando o pecado entrou na humanidade, através de Adão e Eva, ó Senhor Jesus, a gente foi conectado a Satanás. A nossa humanidade foi conectada a Satanás. A partir daí, a gente foi conectado com as coisas do mundo, irmãos. Mas quando nós cremos no Senhor, nós somos desconectados de Satanás e somos conectados a Deus. Ó Senhor Jesus. E essa conexão, irmãos, ela se fortalece a cada vez que a gente busca mais o Senhor. Cada vez que a gente desfruta mais o Senhor. Porque senão mesmo, irmãos, a gente já conhecendo o Senhor, tendo desfrutado do Senhor, a gente pode acabar nos desconectando. E pode acabar conectando as outras coisas. Igual eu falei, eu tenho desejos, irmãos. Todos nós temos metas, né, para o futuro. Mas a gente não pode nos deixar conectar a essas coisas. Porque senão a gente passa a viver com as coisas do mundo, né? Comendo, bebendo, festejando. Ó Senhor Jesus, enquanto o Senhor está voltando, irmãos. E aí, claramente, a gente vai ficar assustado, sabendo que o Senhor está voltando. Porque a gente está conectado às outras coisas. Mas se a gente for conectado ao Senhor, a gente vai ficar confortável da volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. E hoje nós temos esse Espírito, irmãos. Graças a Deus, esse Espírito dentro de nós nos ajuda a desfrutar do Senhor. Porque nós podemos invocar, ó Senhor Jesus, e conectar esse nosso Espírito. Ó Senhor Jesus. Porque esse Espírito nosso vai só queimando, irmãos. Ó Senhor Jesus. E a gente vai desfrutando mais da palavra. Ó Senhor Jesus. Graças a esse Espírito, irmãos, hoje eu tenho esse Consolador, né? O Senhor morreu, mas Ele trouxe o Consolador, irmãos. Antes a gente precisava estar caminhando com o Senhor fisicamente, estar próximo dele fisicamente. Mas hoje o Senhor está dentro de nós. E hoje a gente pode desfrutar dele através do nosso Espírito, com essa palavra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos conectar o nosso Espírito, conectar essa palavra, buscar mais o Senhor, para que a gente possa desfrutar mais e mais dessa palavra, mas também do viver de reuniões da igreja. Amém? O viver das reuniões da igreja tem que ser prazeroso, irmãos. Porque se for uma obrigação, igual a gente compartilhou com os adolescentes ontem, se for uma regra, a gente para de desfrutar. Senhor Jesus. Então que a gente possa desfrutar cada dia mais dessa palavra e dessas revelações que o Senhor tem passado para nós. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Nossa. Amém.
Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, que o Senhor possa nos conectar dia a dia com essa palavra que é o próprio Senhor, né? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Esta semana, irmãos, nós fomos presenteados com uma sublime visão. A sublime visão é a introdução do homem na glória. Então, Deus falou desse assunto para nós. Aí, da segunda até a quarta-feira no Alimento Diário, foi um encorajamento do que Deus tem feito em toda a terra, as ferramentas que Deus tem usado, e também uma revisão da mensagem passada, que é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Então, para nós não vivermos uma vida de aparência, para nós não vivermos uma vida de vaidade, quer ter uma vida de realidade, das coisas que valem a pena mesmo? Então, é só por meio do Espírito. Amém. É o Espírito de Deus, é o Paracleto. Paracleto é advogado, é aquele consolador. Ele nos ensina todas as coisas. Amém. E ele nos conduz a toda a verdade. Amém. Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Amém. Então, para a gente ter uma vida real, uma vida concreta, o resto tudo é vaidade. Para ter essa vida, só por meio de Cristo. E hoje, qual é a maneira de você ter a presença de Cristo? Há 2.000 anos atrás, os discípulos tinham a presença física de Cristo. Hoje, você adolescente, né? Você jovem, você irmãos adultos e da melhor idade, como ter a presença do Senhor Jesus? Hoje o Senhor Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e em realidade. Não só Deus é Espírito. 1 Coríntios 6,17 fala que o Senhor também ele é o Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, quer ter a presença de Jesus? Exercite o seu Espírito. Amém. Jovem, o ser humano é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, você contatar o mundo físico. A sua alma é aquilo que você pensa, é a sua mente, vontade e emoção. O seu espírito é para você ter comunhão com Deus, para você ter intuição e consciência. É no seu espírito que está o Espírito de Deus. Lembra do hino que nós cantamos? Um convite à glória. Aí lá você fala assim: olha, esse é o meu lugar, né? Ele me chama para estar junto dele, mas logo penso, não mereço. E realmente nós somos pecadores. A questão não é merecer ou não merecer, a questão é a misericórdia do Senhor. Logo penso, não mereço estar junto a ti. Realmente não merece mesmo, porque são naturezas diferentes. A natureza de Deus é santa e divina, a nossa natureza é pecaminosa. Mas aí, quando Ele te convida para a glória, aí você logo pensa que não merece. Mas depois você se lembra, aleluia, que Ele traz, é o que diz Lamentações, né? Ele traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Logo penso, aí você se lembra da dor dele e da obra redentora, do sacrifício. Ou seja, você se lembra que alguém pagou um preço para abrir esse caminho, para você estar na presença dele, jovem, adolescente, melhor idade, adulto, em todos os lugares. Hoje nós podemos conectar diretamente com Deus e estar à sala do trono. Amém. Então quando no hino fala assim: olha, esse é o meu lugar, eu quero estar junto de ti. Não é lugar físico, não é aqui no local de reuniões, mas é no seu espírito. Amém. Porque o Espírito de Deus habita no seu espírito. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Amém. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Amém. Então quando você vai para a sala do trono,
você exercita seu espírito e você conecta com a vida divina que está dentro de você. Isso pode ser aqui no local de reuniões, pode ser no seu trabalho, pode ser na escola, pode ser na sua casa, em todo e qualquer lugar. Você conecta a essa presença. E quem lembra do adolescentes e jovens? Esse hino que eu estou falando, qual que é o nome dele, o título dele? Um convite? A glória. Ou seja, ele está te convidando para a glória. Glória é o próprio Deus, essa esfera maravilhosa. E o tema dessa mensagem dessa noite é a sublime visão de introduzir o homem na glória. Oh, Senhor Jesus, que privilégio, irmãos. A palavra sublime significa o mais alto grau de perfeição. É o top do top. Tá, jovem, adolescente? É o top do top. É sublime, é superior, é o mais alto grau de perfeição. Olha o que Deus está falando com você essa noite. A sublime visão, ou seja, a top da top, a visão mais importante de todo o universo. Introduzir você. Aleluia. Introduzir você. Viu, Aline? Introduzir você. Aonde? Aonde, Aline? Não. Introduzir você na glória. Essa glória não é um lugar, não é um sentimento, não é um brilho. Essa glória não é uma luz intensa. É também, porque Deus é luz, né? Mas essa glória que está falando o título da mensagem, a sublime visão de introduzir você na glória, é introduzir você em Deus. Irmãos, só na vida da igreja que nós temos tal revelação. O Espírito Consolador, ele vai nos anunciar todas as coisas. Então é só no Espírito, é só na vida da igreja, é só no pequenino rebanho que Deus dá essa sublime visão de introduzir você nele mesmo. Porque nas congregações, nos grupos cristãos que não reúnem conosco, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus por esses grupos cristãos, mas num grupo cristão você nunca vai ouvir essa sublime visão que Deus tem de introduzir você nele. Vocês já ouviram falar isso ou não? Adolescentes, jovens, estou perguntando para vocês. Vocês já ouviram falar isso? Sim ou não? Não. Mas é isso que Deus falou durante essa semana. A superior visão de introduzir cada um de nós na glória. Introduzir cada um de nós em Deus. Lembra o que fala lá em Tessalonicenses? Cristo em nós, Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. O hino que nós cantamos fala que nós somos transformados de glória em glória, como por Senhor o Espírito. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3 em diante. Fala que nós devemos contemplá-lo como por espelho. E aí nós somos transformados de glória em glória. De tanto você ficar na presença de Deus, você vai sendo transformado de glória em glória. Como ser transformado de glória em glória? Aí esse é o ponto. A sublime visão: introduzir o homem na glória. Há um homem na glória que é vida para mim. Há um homem na glória que também há um homem em mim. Há um homem em você, Cristo Jesus. Coisa que era impossível. Mas ele, irmãos, em Hebreus 2, 5 em diante, fala: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que mereça a visita de Deus? Fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra o coroaste. De glória e honra. Por um lado, está falando de Jesus ali, certo? Mas por outro lado, continue o versículo, por favor, Damas. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos,
de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Amém. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Amém. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É verdade. Vemos, todavia, aquele que, por um Por um pouco, pouco. tendo sido feito menor do que os Menor que os anjos, anjos. Jesus, por causa do sofrimento Ó da Senhor, morte, isso foi mesmo. coroado Foi de coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Irmãos, nós estamos sendo conduzidos à glória. Mas a glória não é igual ao irmão que, ao orar numa reunião de velório, ora agradecendo a Deus que aquele irmão está agora na glória, ou está sendo conduzido na glória. Não é esse tipo de glória. Glória não é o céu. Glória é uma pessoa. Irmãos, glória é uma pessoa. Onde que fala que glória é uma pessoa? Vamos ler Senhor Jesus, Hebreus mesmo, Senhor Jesus, aleluia, no capítulo 1, versículo 3, Senhor Jesus, glória é uma pessoa, Senhor Jesus, aleluia. Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia, quem achou, diz amém. Qual capítulo? 1 de Hebreus, versículo 3. Ele, que é o esplendor da glória, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor, Ele é o resplendor da glória. Está falando de quem aqui? Jovens e adolescentes. Depois eu vou perguntar para os adultos. Veja bem, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mike, estava cochilando, né? Acordou cedo. Amém, Mike? Tudo bem. Passa essa, tá, Mike? Aline de novo. Então tá bom então. Aline mesmo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita a majestade nas alturas. De quem está falando esse versículo? Não. Aleluia! Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória. Irmãos, faz todo sentido isso, irmãos. Ele é o resplendor da glória. O que é resplendor? Resplendor é brilho. Está dizendo que Cristo é o brilho de Deus. Cristo é o brilho de Deus. Aleluia! Cristo é o brilho de Deus. O brilho de Deus. Cristo é o brilho de Deus. Deus é tão sábio, irmãos. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Viu? Ninguém jamais viu a Deus. Em João, no capítulo 1, depois nós vamos voltar aqui, tá? João 1, vamos ler o versículo, olha que maravilha aqui. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, ninguém viu a Deus. Ninguém tem acesso a Deus. Sabe por quê, Ananias? Ele habita em luz inacessível.
Vou dar um exemplo. É como se fosse o sol. Se chegar perto, O sol, ele, é a justiça, sol da justiça. Deus na sua imensa sabedoria, tem a distância certa para que, através do sol, você possa receber os benefícios para o seu organismo e as plantas também. Os entendidos falam que se aproximar milésima coisa do milímetro, ele queima e mata. Se afastar, ele congela. Então tem a medida certa. Mas num sol do meio-dia, num dia de verão, eu quero ver você olhar para o sol. O que vai acontecer? Você vai queimar as vistas. Ficou quase cega. Viu como é que é a Maria Eduarda? Maria Helena, desculpa. Ela ficou quase cega, e é isso mesmo. Ela teve uma experiência como uma experiência de Isaías. Isaías fala assim: ai meu Deus. Isaías, ele orou a Deus e falou assim: meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque não consegue, irmãos. O versículo de João fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. O que é unigênito? É filho único. Foi quem o revelou. Então imagine, o sol, ele é maléfico ou benéfico? Benéfico. Mas o que chega até nós não é o sol, é o resplendor do sol. São os raios. Raios solares, isso mesmo. E ele faz bem para as plantas, faz bem para o nosso organismo. Da mesma coisa é o próprio Deus. Ele é inacessível, mas o que chega a você é o resplendor de Deus. E quem é o resplendor de Deus? Cristo. Nós acabamos de ler aqui em Hebreus. E ele que é o resplendor da glória. Então essa glória é inacessível. Quer ver? De novo, vocês não estão acreditando não, né? 1 Timóteo 6. Guarda esse versículo, hein, jovens? 1 Timóteo 6. Presta atenção, viu, Mike? Da próxima pergunta vai ser sua. 1 Timóteo 6. Aleluia. 1 Timóteo 6. Capítulo 6, versículo, não lembro. 1 Timóteo, acharam? Quem achou, diz amém. Mas vou esperar primeiro. Tem gente que nem achou ainda, Maria Helena. 1 Timóteo 6, vamos lá. Ó Senhor Jesus, 16, tá? Não, vamos ler o 15 em diante. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, não é capaz de ver, é inacessível, mas para isso, no seu plano, Deus mandou o seu Filho, que é o resplendor da glória. E Ele está querendo nos introduzir na glória. Ele quer nos introduzir nele mesmo. Ficou claro para vocês que a glória é o próprio Deus? Deus é essa glória, Ananias. Deus é essa glória. A pessoa se fala, a pessoa faleceu, dormiu no Senhor, foi para a glória? Não, foi para o Hades, foi para o seio da terra, foi para o seio de Abraão, está sendo consolado ali. A Bíblia já nos explicou. O único que está à destra é Jesus. Ele tem esse acesso, mas o Senhor está nos preparando, porque Ele quer também nos colocar nessa unidade. Ele quer colocar cada um de nós na glória. E isso, irmãos, faz todo sentido, que lá em Gênesis é o início de tudo, é o primeiro livro da Bíblia, fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Por que Ele te criou a imagem e a semelhança? Para você ser igual a Ele, em vida e natureza. Ele criou você, a imagem e semelhança, para você ser colocada nele, em Deus, Senhor Jesus. Amém. E aí Ele
nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, Deus está falando que Ele nos criou para ser igual a Ele. Para quê? Para governar com Ele. Amém. Para dominar sobre os animais, para ser cabeça. Lembra de qual que é o propósito de Deus? O seu plano é Cristo encabeçar todas as coisas nos céus e na terra. Isso é por meio da igreja. Esse é o objetivo que a gente pode falar do objetivo geral, é o global. Deus tem outros objetivos específicos. Qual que é a diferença de um objetivo geral, global, dos específicos? É que o objetivo geral é o mais importante, é Cristo encabeçar todas as coisas dos céus e na terra. É Cristo ser o cabeça, todas as coisas convergindo. Esse é o objetivo geral, propósito geral. Mas você tem os objetivos específicos para alcançar esse geral. Quais são os específicos? Os específicos é: Deus deseja que todo homem seja salvo e tenha o pleno conhecimento da verdade. Esse é um objetivo específico para alcançar o outro, porque ele só pode encabeçar se você for salvo. Qual outro objetivo específico? Deus deseja a sua santificação, porque a sua natureza é diferente dele. Como é que você vai ser introduzida nele? É água e óleo, não mistura. Água e óleo não mistura. Claro que a água ali é o próprio Senhor. Às vezes o óleo somos nós, mas não é óleo do Espírito Santo. Às vezes a gente é óleo ruim, óleo queimado. Então, mas nós somos transformados de glória em glória. Deus quer que também, o objetivo de Deus é a nossa santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então Deus tem vários objetivos específicos para alcançar o objetivo geral, de encabeçar todas as coisas. Quando Ele alcança em nós esses objetivos específicos, aí nós seremos introduzidos à glória. Quer saber? Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Jesus, irmãos, Ele já estava na glória com o Pai, antes das coisas serem criadas. Isso está lá em Provérbios 8, 23 em diante, quando fala que Ele, antes de criar as coisas, Ele era o arquiteto de Deus, hein? Então vivia ali numa plena unidade, satisfação, alegria perfeita. Olha que confusão que Deus foi arrumar para Ele. Caçar, introduzir nós nesse aí bagunçou tudo, Elaine. Ficou fácil não, gente. A alegria era plena. Era plena alegria. E lá ele desfrutava das delícias. Isso está tudo em Provérbios 8, 23 em diante. Havia uma unidade perfeita do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, do Espírito Santo. Viu? Vocês sabiam que quando Ele decidiu criar a gente, Ele falou assim: olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por que Ele falou façamos? É porque os três estavam ali, o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que Ele falou no plural, façamos. Senão Ele ia falar assim, faço. Ele falou, façamos. Façamos o homem, né? A nossa imagem, a nossa semelhança. Porque estava o Pai, o Filho e o Espírito. Tá certo? Mas a Bíblia fala que Deus, Ele se fez homem. Jesus, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E cheio de graça e de verdade e realidade. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Olha, nós vimos a glória do unigênito do Pai quando Jesus veio, hein, Raquel? Aí Ele se vestiu de homem, Ele se vestiu da humanidade. Ele se vestiu da humanidade. Para que Ele se vestiu da humanidade? Para Ele, como o nosso precursor, Ele venceu como homem. E aí Ele foi introduzido de novo na glória. Porque havia o risco. Tanto é que Ele ora em João 17: Pai, glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho glorifique a Ti. Uai, mas Ele já não estava na glória? Essa é a pergunta para os adultos, hein? Essa é a pergunta para os adultos, né, Rosilene? Essa é a pergunta para os adultos. Por que o Jesus, pode pedir a ajuda para os universitários, né? Para a Débora, né? Para essa irmã amada que está do seu lado aí, hein, Pretinha? Pode pedir ajuda, Pretinha? Porque Jesus, vamos lá em João 17,
Vamos voltar lá em João 17? Ficou claro que ele habita nessa luz inacessível, que ele é inacessível, que ele é como o sol, mas a gente tem acesso a Deus por meio de Jesus, né? Jesus é o resplendor da glória. Agora vamos lá em João 17. Olha só, hein? Mateus chegou a ler esse versículo. Olha que rico isso, que Deus está revelando para você. Ele está falando isso tudo que ele quer te introduzir na glória. 17, versículo 1. Diz assim, ó: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Essa é a pergunta, viu, Pedro, Pretinha e Rose? Se ele já estava junto com o Pai na eternidade passada, ao criar o homem, ele era o arquiteto e já tinha, Raquel, essa unidade perfeita. Então ele estava na glória, não é? Ele estava na eternidade. Eternidade é que não tem nem início nem fim. Ele já era Deus, estava com Deus. Estava lá os três, lá, né? Só na glória, na presença. Mas ele já estava todo glorificado. Mas por que ele fala aqui, olha, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Aí eu vou dar uma chance. 4. É uma dica. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra a que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então, ele já tinha essa glória, como eu estou te falando. Ele já tinha essa glória lá. E Provérbios 8 fala isso, que ele já estava com ele já tinha essa glória, né? Então aqui diz: olha, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aí eu não estou entendendo. Se ele já tinha glória, para que ele estava pedindo para glorificar de novo? Hein, Bradinho? Passa, Rose. Amém. Não, é difícil mesmo. Se deu uma confusão na minha cabeça na hora que eu estava desfrutando, é difícil. Mas Deus está revelando para nós, irmão. O Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a realidade. Então não tem dúvida não, ele revela para nós. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Como que o Filho glorifica o Pai? Ele falou assim, olha, eu te glorifiquei, Deus, fazendo a sua obra, fazendo aquilo que você mandou. Jovem, Nina, quer glorificar Deus? É só fazer a vontade dele. Amém. Porque Jesus, ele glorificou a Deus, cumprindo a vontade, fazendo a vontade de Deus, evangelizando, manifestando, cuidando das pessoas, levando o evangelho do reino, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, compadecendo das pessoas que estavam exaustas e aflitas, como ovelha que não tinha pastor. Aí ele cuidava delas. Então, irmãos, a maneira da gente glorificar a Deus, para que as pessoas cheguem até nós e sintam a presença de Deus, porque Deus habita em luz inacessível, Raquel. Mas como que as pessoas verão a Deus? Deus usando Raquel como canal. Aí ela tem um convite à glória, aí ela decide ir, aí ela lembra que não merece, mas aí depois ela lembra também da obra redentora, aí ela tem um sangue, aí ela volta, faz a vontade de Deus, aí ela glorifica a Deus, aí as pessoas podem ver Deus, Senhor. Isso está lá em Mateus 5, você é sal da terra, e você é luz do mundo. Amém. Que a luz que está em vocês possa brilhar, para que as pessoas vejam suas obras, e o que mais? Glorifiquem a Deus. Então a maneira de Deus ser glorificado é por meio da sua vida, é por meio de você cumprir a vontade de Deus. Tá certo? Então a pergunta não para, para ti, achando que isso terminou, não. A dúvida é essa. Por um lado, tipo assim, Jesus glorificou a Deus, agora Jesus precisava ser glorificado também. Aí ele perguntou, ele falou assim, ó, glorifica-me a mim, Pai, como eu te glorifiquei. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar é essa: ele já tinha glória antes, lá no início, ele já tinha. O que aconteceu com a glória dele? A resposta é essa, irmãos: ele se desvestiu dessa glória. Ele se desvestiu dessa glória. Deus, sendo igual a Deus, estando na glória, não julgou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, vestindo dessa casca humana, com aparência de pecado, mas sem pecado. Mas ele se desvestiu da glória,
para alcançar a mim e você, ou seja, humanidade terrena. Então quando ele fala assim, ó, glorifica-me a mim, ele está falando assim, glorifica essa humanidade que eu provei de meus irmãos. Entendeu? Glorifica a parte humana. Essa parte humana dele precisava morrer. Essa parte humana dele, Ronaldo, precisava ressuscitar. Então ele foi glorificado quando ele ressuscitou. Aí aquele versículo diz assim, ó, eu hoje te gerei. Amém. Ó Senhor, Atos 13, Salmos também fala em Hebreus, Salmo 2, Atos 13 e Hebreus eu acho que é 1, Hebreus 1. Eu hoje te gerei. Quando é que ele gerou ele? Essa glória na ressurreição. Então quando ele pede o Pai, glorifica-me, ele está falando assim, ó, Elaine, não me deixe na morte, não deixe que meu corpo veja corrupção. Amém. Glorifica esse corpo, ou seja, o seu corpo também vai ser glorificado, porque vocês leram no início aquele texto que eu dei para Damaris ler, fala que ele foi o nosso precursor, ele alcançou a glória, mas agora ele está conduzindo muitos filhos à glória. Essa é a sublime visão, introduzir os irmãos da igreja de Monlevade em Deus. E qual é a maneira? Primeiro, você precisa glorificar ele. Amém. E como é glorificar ele? É fazer a vontade dele, é deixar que essa luz do evangelho, essa luz que está em você, possa brilhar para alcançar outras pessoas e elas glorifiquem a Deus. Amém. É você fazer a vontade dele. Jesus glorificou a Deus fazendo a vontade dele. Você vai ser glorificado também fazendo a vontade de Deus. Você vai glorificar a Deus fazendo a vontade de Deus. E você? A nossa natureza ainda é caída. Você precisa ser revestido da natureza divina. É isso que estava acontecendo. Quando Jesus orou, ele falou, Pai, glorifica-me a mim como eu te glorifiquei. Ou seja, ele estava querendo que a divindade absorvesse a humanidade. É Deus que é isso, gente. Deus falou isso lá no Velho Testamento. Deus falou isso com Pedro, com Paulo, com João. Com Paulo ele falou que nós somos transformados de glória em glória. Com João falou assim, olha, ó amados, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Ó amados, agora somos filhos de Deus, mas não manifestou ainda o que haveremos de ser. Seremos semelhantes a Ele. Olha, seremos iguais a Ele. João falou sobre isso. Pedro também falou sobre isso. Pedro falou que Ele tem nos doado as suas muito grandiosas promessas, para que por meio delas nós nos tornemos co-participantes da natureza divina. Paulo fala em Romanos que Ele nos redimiu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou e nós estamos sendo levados rumo à glória. Amém. Vamos ler lá esse texto de Romanos? Senhor Jesus. Então, o seu destino e o meu, irmãos, é a glória. Mas como? Por um lado, você glorifica a Deus, fazendo a vontade dele. E como que você vai ser glorificado? Quando a sua humanidade ela for absorvida pela divindade. E como que isso acontece? Essa obra começa você exercitando o Espírito. Porque quando você exercita o Espírito, a vida que está no seu Espírito, ela passa para a sua alma. E depois ela vai para o seu corpo. Até o seu corpo vai ser transformado. Até o seu corpo vai ganhar vida. Amém. E isso por meio da palavra profética. Porque tudo começa no Espírito. Mas o Espírito aonde que está? Jesus disse assim, ó, aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Ele falou assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que tem que imergir na palavra. Por isso que essa palavra é poderosa para transformar nossa alma. Amém. Essa palavra ela é viva e eficaz. Por isso que você tem que ouvir a palavra, acolher a palavra, aplicar a palavra e produzir os frutos. E essa palavra, porque Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Você é transformado pela obra do Espírito. É a obra do Espírito que vai transformando você. Transformando o quê? Essa nossa natureza caída na natureza divina. Que é isso que ele quer, né? Romanos capítulo 8, para finalizar, e depois vamos compartilhar. Esse assunto, ele é sublime.
é a sublime visão de introduzir os irmãos de João Monlevade na glória, ou seja, introduzir em Deus. Mas é natureza diferente. Mas aí o que acontece? A natureza de Deus nos transforma, não é? Espírito confere as coisas espirituais, tá certo? Amém? Romanos 8. Vamos ler primeiro o versículo. Olha que maravilha! Versículo 16 e 17. Vamos ler do 14 em diante. 8, 14 ao 17. Vamos lá? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, o seu destino é a glória. O seu destino é ser colocado em Deus, nessa unidade perfeita. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é muito mais nobre, por isso que a visão é sublime. É muito mais nobre você saber que o propósito de Deus é te colocar nele, do que você simplesmente saber que, não, eu sirvo a Deus porque para eu não ir para o inferno, para eu ir para o céu. Irmãos, eu sirvo a Deus porque eu quero ser colocado em Deus. Eu sirvo a Deus porque eu quero ser igual a Ele, em vida e natureza. Ele quer me transformar, Ele quer me glorificar. E isso, você pode fazer isso hoje. As pessoas chegam até você na presença de Deus. Essa pessoa está tão diferente. O que transformou era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como é que ela tem acesso? Por meio da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Ela vai contemplando como por espelho. Ela vai imergindo. Deus vai gravando. Viu? Deus, olha, Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. No original, a expressão exata do ser é caractere. Caractere é uma matriz que você se forma para imprimir várias cópias. Ou seja, Cristo, Ele é esse que imprime, que grava a natureza de Deus em cada um de nós. E a maneira de Deus gravar, nós sabemos por meio da imersão, por meio do ruminar, por meio de inculcar, aí por meio de contemplar, por meio de ter um momento de oração com Ele, intimidade com Deus. Aí Ele vai gravando as naturezas divinas em nós, e essas naturezas em nós divinas existindo e aumentando, vai garantir para você um lugar no reino. Ó Senhor Jesus. Aí Ele vai nos transformando, irmãos. É isso que Deus quer fazer, não só livrar você do inferno. Claro que tem esse benefício também, ou não é? Claro, isso é bônus, isso faz parte do combo. Ou seja, Ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas é muito mais nobre você saber que Ele quer te fazer igual a Ele, em vida e natureza. Não fala isso aqui, nós seremos glorificados. Olha, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Irmãos, olha a intercessão do Espírito. Vamos ler o versículo 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Romanos 8, 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, todos lendo agora, irmãos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, a esse também glorificou. Ó Senhor Jesus, esse é o seu e o meu destino. O caminho é glorificar a Deus.
E glorificar a Deus é fazer a vontade dEle, é pregar o Evangelho, é fazer imersão, é cuidar de pessoas. E ser glorificado com Ele é ser transformado por meio dessa vida divina. É você ter uma vida pessoal na presença do Senhor, contemplando o Senhor. Aí você vai sendo transformado. Aí quando você encontrar com uma pessoa, ela vai sentir a presença de Deus. A luz do Evangelho que está dentro de você vai brilhar e alcançar as pessoas. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, desculpa pelo tempo. Ó Senhor Jesus, é um assunto realmente sublime e gastaríamos mais. Mas ao invés de compartilhar em pequenos grupos, a gente podia compartilhar individualmente, né?